Oi, então vamos para a nossa última prova dessa parte introdutória sobre demonstrações por indução, sobre indução matemática. O que a gente vai ver agora? A gente vai introduzir, na verdade, a gente já introduziu, já usou isso ao definir complexidade de fórmulas, vai chamar atenção sobre algo também que a gente já vinha fazendo, que são definições por indução, e com isso ver mais alguns exemplos de provas ou de demonstrações por indução. Tá? O que acontece? Quando a gente tem um conjunto definido indutivamente com certas características, eu vou deixar para discussão e para remeter ao material opcional, em particular do professor Gersoni. Quando a gente tem um conjunto dedutivo indutivamente com certas características, a gente pode introduzir uma definição por indução, ou seja, é definir uma propriedade dos elementos desse conjunto e, para fazer essa definição, utilizar a complexidade que é dada para eles pela definição indutiva que os definiu em primeiro lugar. Um exemplo disso foi o que a gente viu de complexidade de fórmula. A gente pode comentar isso um pouco mais em aula síncrona se não tiver ficado claro. Um outro exemplo que eu queria retomar aqui, que a gente já viu em lógica 1, é o de valoração booleana. O que a gente tem? A gente define uma valoração booleana, que é uma atribuição de valores do conjunto V e F, a gente atribui V ou F, as sentenças da linguagem L, e para definir essa distribuição de V e F, a gente utiliza a cláusula indutiva da definição de fórmula. A gente não tem uma cláusula para base, porque a definição de valoração booleana admite para as letras sentenciais qualquer dentre os dois valores V e F, mas em seguida a gente define que a gente vai atribuir para não φ V C e somente C, a gente atribui F para o φ, a gente vai atribuir para fórmulas dessa forma aqui o V C e somente C, as mais simples, ambas tiverem V, a gente vai atribuir V para essa daqui, se pelo menos uma das duas mais simples tiver V, e a gente vai atribuir V para essa daqui, se e somente C, a primeira mais simples tiver F ou a segunda tiver V. Então, nós definimos a distribuição de V e F se apoiando na nossa definição de fórmula, que é uma definição indutiva ou uma definição por recursão. Então, a gente define uma propriedade conforme o grau de complexidade da fórmula e a propriedade das mais complexas é dependente das mais simples. Né? É isso que a gente faz com a definição de valoração booleana. Isso, por sua vez, vai me permitir avançar em mais provas por indução para as fórmulas em geral. Vamos considerar um exemplo. De novo, uma propriedade que, na verdade, a gente estava usando o tempo todo em lógica 1, sem parar para pensar nela, porque ela é óbvia e, como eu disse, a gente vai ficar, né, durante um bom tempo em exemplos óbvios até poder passar para exemplos mais complexos. Qual é a propriedade? A propriedade suponha que eu tenha duas valorações booleanas que são distintas, porque elas atribuem valores de verdade eventualmente diferentes para certas letras sentenciais, mas que elas concordam com todas as letras sentenciais de uma forma. Tá? Então, elas vão concordar com a fórmula como um todo. E aqui, antes de prosseguir, eu vou dar uma dica do que vocês têm que fazer quando vocês vão estar treinando ler o material ou treinando ler livros de lógica em geral. Para compreender o que é enunciado, pensem em exemplos. Tá? Então, vamos pensar, o que isso aqui está dizendo? Ele está falando de duas valorações, V e V'. Né? Como é que a gente especifica valorações booleanas? Especificando o valor de verdade das letras sentenciais. Né? E, se vocês lembrarem bem, para ser... Ai, mas que coisa... Eu teria que especificar de todas, né? Mas claro que chega uma hora que a gente enche o saco e a gente coloca para todas as demais. Então, teria aqui para demais. Então, eu tenho, sei lá, para o AV, para o BF,
para o CV, para o DF e para todas as demais V. E eu tenho uma velinha que ela vai, sei lá, digamos, da F para o A, vai da F para o B, vai dar para o C, V, vou passar para cá para cima, tá? Vai dar para o D, V, e para as demais, o meu velinha vai dar F. Tá? Bom, o que acontece? Essa aqui são duas valorações, são duas especificações de valores de verdade para as letras sentenciais distintas, porque essa aqui dá V para o A, essa aqui dá F, essa aqui dá para o D, F, para essa aqui B, e para as demais, essa aqui dá F, essa aqui dá V. Então, elas são duas valorações booleanas distintas. No entanto, né, o que ela tem? Elas concordam quanto ao valor de verdade do B e quanto ao valor de verdade do C. O que a gente estava usando o tempo todo em lógica 1? Que se eu pegar uma fórmula que só contém B e C, o valor de verdade dessa fórmula, nessas duas valorações, vai ser igual. Né? Se eu pegar, por exemplo, a fórmula não B e C, o valor de verdade em V vai ser igual ao valor de verdade em velinha. Por quê? Porque elas concordam com o B quanto ao B e ao C. E se eu pegar uma ainda bem mais complexa, né? Se eu pegar qualquer coisa, né? Como, por exemplo, o valor de verdade de não B implica não C ou não B, né? O valor de verdade vai ser igual ao que essa fórmula recebe em velinha, porque para o que importa, que são as letras sentenciais, elas concordam. E o que acontece com as outras letras sentenciais é irrelevante para a determinação do valor de verdade dessa fórmula. Essa propriedade bastante óbvia, né, é um dos aspectos da extensionalidade da lógica clássica. A gente pode discutir encontro síncrono, por que extensionalidade, o que isso significa, e ao longo do curso a gente vai ver outros aspectos dessa extensionalidade. Mas, basicamente, o que essa propriedade expressa? Que tudo que importa para a determinação de valor de verdade do todo é o valor de verdade das letras sentenciais. Portanto, outras diferenças que não aparecem aqui não vão importar para aqui. Né? O valor de verdade de outras partes, outras fórmulas, de outras letras sentenciais, não vão importar. Então, é isso que está dito aqui. Se eu tiver duas valorações booleanas que concordam quanto às letras sentenciais de uma fórmula, elas vão concordar quanto ao valor de verdade do todo. Como é que a gente faz a prova dessa propriedade bastante óbvia? De novo, vamos fazer como treino. É por indução na complexidade da fórmula. Vamos ver como é que se dá essa prova. Bom, a gente vai fazer a nossa prova por indução. Primeiro, a gente vai provar que a propriedade em questão, qual é a propriedade? De que se duas valorações booleanas concordam quanto às letras sentenciais de uma fórmula, elas concordam quanto à letra sentencial da fórmula. E a gente vai provar que isso vale para as nossas fórmulas mais simples, que são as letras sentenciais. Bom, nesse caso vai ser bem trivial, bem fácil, né? O que eu tenho? Se eu estou tratando das nossas fórmulas mais simples, o meu φ, a minha fórmula, é uma letra sentencial. Mas, pela própria formulação da propriedade, eu estou falando de duas valorações booleanas que concordam quanto às letras sentenciais de φ. Bom, se φ é uma letra sentencial e V e velinha concordam quanto às letras sentenciais de φ, bom, elas obviamente concordam quanto ao φ, se o φ é igual ao psi. Né? Então, eu estou tratando de casos onde eu quero provar que se V e velinha concordam quanto ao valor de verdade de A, elas concordam quanto ao valor de verdade de A, porque eu estou tratando de fórmulas de complexidade zero, sem conectivos. Então, a base aqui é bastante trivial. Vamos ver o que acontece agora, como é que a gente formula e como é que a gente prova o passo indutivo. O que eu vou ter que provar? Eu vou estar considerando agora, então, casos onde
a complexidade de φ é maior que zero, ou seja, φ não é mais uma letra sentencial, né? Ela é uma negação ou começa com parênteses e, portanto, tem um conectivo binário. Eu quero provar que, nesse caso, sob a hipótese de, para toda subfórmula própria, para toda parte do φ que é menor que φ, as duas valorações concordarem quanto ao valor de verdade, então elas vão concordar quanto ao valor de verdade do todo, né? Então, lembrando do que a gente viu nos vídeos anteriores, que no caso era só provar propriedades da fórmula, a gente vai ter algo equivalente, né? Eu quero considerar, bom, suponha que eu tenho uma prova como essa daqui. O que eu quero provar? Eu quero provar que, supondo que as duas interpretações concordem aqui, elas vão concordar aqui. E do mesmo modo, se eu quiser considerar isso daqui, né, eu vou provar, supondo que V e V' concordam aqui, elas vão concordar com o todo, né? Sob a hipótese de concordarem com as subfórmulas próprias, concordarem nas subfórmulas próprias, elas vão concordar no todo, né? A propriedade é óbvia, mas é importante a gente ver do que ela depende para treinar como fazer outras mais complexas e para treinar e reconhecer quando a gente não pode provar isso. Vamos ver como é que a gente faz essa prova, né? E a gente vai fazer novamente uma prova por casos, né? Se eu estou tratando, né, de fórmulas no passo indutivo que não são atômicas, eu tenho 4 casos possíveis. Se uma fórmula na lógica proposicional que a gente está vendo, né, se ela não é atômica, ou ela começa com negação, ou ela é uma conjunção, ou uma disjunção, ou uma implicação. E o que a gente vai querer mostrar? Vai querer mostrar em cada caso que se V e V' concordam quanto às mais simples, V e V' concordam quanto ao todo. E o que a gente vai querer é marcar o que a gente usa para cada etapa dessa prova. Vamos considerar o primeiro caso, onde φ é a negação de uma fórmula qualquer, né? Então, sempre pensem em exemplos, né? O meu φ pode ser não A, pode ser não P e não Q, pode ser qualquer um desses casos. Eu quero provar que, na hipótese de valer para a negada, a propriedade de V e V' concordarem, elas vão valer para o φ, elas vão valer para o todo, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter que, se φ é a negação de uma fórmula qualquer, pela definição de valoração booleana, e era isso que eu queria que vocês fazer vocês treinarem utilizar, pela definição de valoração booleana, o valor de verdade do meu φ vai ser igual a V se somente C o psi for F, né? Então, da maneira como é definida a valoração booleana, o φ, se ele for a negação do psi, ele vai receber V se e só C o psi receber F. Agora, lembra o que a gente tem como hipótese da indução? A gente está querendo no passo intutivo provar que sob a hipótese de valer para mais simples, vale para mais complexa. Então, pela hipótese da indução, por hipótese, o valor de verdade do psi na valoração V é igual ao F, se e somente C, o psi receber F também no V', né? Porque pela hipótese da indução, para as fórmulas mais simples, o V e o V' concordam, né? No passo indutivo, a gente quer provar que se vale para as mais simples, a identidade do valor em V' vale para mais simples, vale para mais complexa, né? Então, pela hipótese da indução, como o psi é mais simples, aqui vai dar F, C e somente C no V' da F. Mas agora, novamente, pela definição de valoração booleana, o V' do psi vai ser igual a V, se e somente C o φ for V no V, desculpa, o V' do psi vai ser igual a F, se e somente C o V' do φ for V. Por quê?
porque a gente está tratando do caso onde o φ é não psi. Então, a gente tem uma cadeia de C e somente C. Se o φ é não psi, o valor do φ é igual a V, C e somente C, o valor do psi no V, na valoração V, for F. Pela hipótese da indução, isso aqui ocorre se e somente C, o V' também dá para o psi o F. Mas pela definição de valoração booleana, isso ocorre se e somente se o V' do φ for igual a V. Então, eu provei, sob a hipótese de V e V' concordarem quanto ao psi, no caso do φ ser não psi, o V e o V' vão concordar. Tá? Bom, a gente viu o primeiro caso, a gente teria que ver agora os casos da conjunção, da disjunção e da implicação. A gente vai fazer o da conjunção e os outros vão ficar para exercício. Tá? O que a gente tem que fazer agora? A mesma coisa, mas considerando o caso onde o meu φ é uma conjunção. Mas os passos vão ser o mesmo. E vamos pensar, antes de eu ler ali a resposta, vamos escrever. O que eu quero chegar? Eu quero chegar no final das minhas contas em o valor de verdade de φ é igual a V, e aí eu quero uma cadeia de C e somente C para chegar em V' de φ é igual a V. O que a gente vai usar? A gente vai usar a definição de valoração booleana e a definição e a nossa hipótese da indução. O que eu tenho? Eu sei pela definição de valoração booleana que o valor de verdade de φ, quando o φ é uma conjunção, ele vai receber V, se e somente se o valor de verdade nessa própria V' do psi1 for igual a V e o valor de verdade do psi2, escrevi lá para cima, do psi2 for igual a V, pela definição de valoração booleana. Agora, onde é que eu quero chegar? Para chegar aqui, como o φ é psi1 e psi2, para chegar que o V' do φ é igual a V, eu preciso de V' de psi1 igual a V e V' de psi2 igual a V. Se isso acontece, se somente se o φ recebe V. Mas o que a gente tem? A gente tem que psi1 e psi2 são mais simples do que o φ. Então, pela hipótese da indução, eu vou ter que isso aqui, que esse aqui ocorre, C e somente C, esse aqui ocorrer. E esse aqui ocorre, C e somente C, esse aqui ocorrer. Então, pela hipótese da indução, eles concordam quanto ao φ1 e ao φ2. Bom, dada a definição de valoração booleana, o valor de verdade do todo é determinado exclusivamente pelo valor de verdade das partes. Se eles concordam com as partes, eles concordam com o todo. Tá? Então, retomando como é que vai ficar a prova, né? O que eu tenho? Que o valor de verdade da conjunção vai ser igual a V se somente se, nessa primeira valoração, os dois forem V. Pela hipótese da indução, isso aqui acontece se e só se o V' também dá V para os dois, né? Mas se o V' dá V para os dois, o V' dá V para o todo. Tá? A gente pode começar a compreender aqui por que isso é chamada de propriedade da extensionalidade, né? Porque tudo que importa para determinar o valor de verdade do todo é aqui, né, nesse aspecto da extensionalidade, o valor de verdade das partes. A prova para disjunção e para implicação vai ser análoga, né? Vocês podem fazer como exercício. Tá? Então, vocês façam e discutam entre vocês do exercício 1 romano do 9 ao 12, tá? Tentem fazer os exercícios, vão trancar, vão mandar, vão conversar e a gente vai conversando nas aulas, resolvendo na aula síncrona, tá? Então, até o próximo encontro.